Aula de liderança cristã, a partir da página 64, qualidades necessárias ao ministro. Nós vamos estar estudando à luz da passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, e também de Tito, capítulo 1, versículos 6 a 8, algumas qualidades que são essenciais para o ministro que prega o evangelho. Nós estaremos observando aquelas virtudes fundamentais que devem estar presentes na vida do obreiro do evangelho, para que ele possa pregar a palavra de Deus com autoridade da parte do Senhor. É preciso que lembremos que o ministro tem de ter um caráter aprovado por Deus e pelos homens. O ministro deve viver uma vida irrepreensível em todo o seu ser. Portanto, é essencial que ele desenvolva algumas virtudes, algumas qualidades de vida que o tornarão uma pessoa semelhante ao seu Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Como falamos, essas marcas são vistas em dois textos. Vamos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, que fala assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E ainda, Tito, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Essas são marcas que devem estar presentes na vida do obreiro do evangelho. Como diz aqui o nosso livro, a vida do ministro fala muito mais alto do que todos os seus sermões juntos. Então, o ministro tem de ter uma vida santa e irrepreensível para que ele seja um vaso de bênção nas mãos de Deus. Quando nós pensamos nessas marcas que devem estar presentes, essas qualidades que devem estar presentes na vida do ministro, a primeira que se destaca é ser uma vida irrepreensível. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Lembremos disso. O bispo, o pregador, o pastor deve ter uma vida irrepreensível. Lá em Tito, capítulo 1, verso 6, é repetida a mesma palavra, aquele que for irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma pessoa sem pecado? Não. Todos nós somos pecadores. Então, irrepreensível não tem a ver com você viver uma vida sem pecado. Mas é uma pessoa que está acima e além de qualquer repreensão ou reprovação pública. É uma pessoa que tem uma vida em que não se apresentam vícios e defeitos evidentes. Ele é uma pessoa que, como todas as outras pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, que estão buscando a presença de Deus, é uma pessoa que luta contra o pecado, que está continuamente batalhando com o pecado. Ele vai, inclusive, cair em alguns momentos, vai ser vencido por transgressões, como todos nós somos pecadores e vamos estar lutando com o pecado e sendo derrotados em muitos momentos e vencendo, graças a Deus, na maioria das vezes. Mas ele não será uma pessoa que terá pecados evidentes que desqualificarão a sua vida para o exercício do ministério. Ao contrário, quando as pessoas olharem para a vida dele, verão na vida dele uma vida exemplar,
que poderá ser modelo de conduta para todos aqueles que estão ao seu redor. Quando nós pensamos em uma vida irrepreensível, nós devemos lembrar que o líder, o pastor, o pregador, deve ser irrepreensível diante da sua igreja, deve ser irrepreensível diante da sua congregação, deve ser irrepreensível diante da sua família, deve ser irrepreensível diante da sua esposa. Não, o obreiro de Deus não pode viver uma vida dupla, em que ele, em alguns ambientes, vive um tipo de vida e em outros ele vive outra. Não, o obreiro de Deus tem de ter uma vida integrada, ele deve ser irrepreensível em todos os ambientes e em todas as situações em que ele se encontrar, de modo que a sua vida expresse essa integridade de caráter, de atitude, de personalidade diante de Deus e dos homens. Uma segunda marca, diz o texto bíblico, que é importante que o obreiro seja temperante, tá? O obreiro deve ser uma pessoa temperante. O que a palavra temperante significa? A palavra temperante, ela significa uma pessoa, aparece lá em Tito 1,8, mas já da hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. A palavra temperante significa uma pessoa equilibrada, uma pessoa que seja, como diz aqui a nossa tradução revista corrigida em 3:2 de Timóteo, uma pessoa que seja vigilante, é uma pessoa que mantém o equilíbrio em todo o seu ser. Como ele é autocontrolado, como ele tem domínio próprio, ele é capaz de governar toda a sua vida. Temperante é aquela pessoa que cultiva a moderação em todos os aspectos da sua vida. Por essa razão, porque ele é senhor da sua vida, porque ele tem autocontrole, porque ele tem domínio próprio, ele pode, inclusive, abençoar outras vidas e ajudá-las na sua caminhada. Ninguém quer ser orientado, aconselhado por uma pessoa que não tem domínio próprio. Mas quando o domínio próprio é uma marca da nossa vida, as pessoas veem que nós conseguimos administrar a nossa própria vida e elas se colocam sob a nossa influência, sob a nossa direção. Então, o obreiro de Deus, o ministro de Deus, tem de ser uma pessoa que vive uma vida equilibrada. Tem de ser uma pessoa que viva em sobriedade. A ideia de sobriedade, que também vai aparecer em 3:2 de Timóteo, fala assim, sóbrio. A ideia de sobriedade é a ideia da pessoa, que é prudente. É uma pessoa que tem o autocontrole mental. É uma pessoa que sabe organizar os seus pensamentos para que ele possa ouvir as pessoas sem se deixar pressionar pelas situações ao seu redor. É uma pessoa que já aprendeu a lição de manter o seu pensamento, a sua capacidade de raciocinar, de argumentar, de avaliar situações. Ele já aprendeu a manter essa situação sob controle. Se não me engano, foi Balzac quem disse que todos podem perder a cabeça, menos o líder. Isso é sobriedade. É quando nós temos essa capacidade de manter o nosso equilíbrio, enquanto as pessoas estão ao nosso redor discutindo questões, algumas vezes até de modo antagônico, e nós conseguimos manter o equilíbrio, manter a sabedoria, para que possamos falar na hora adequada, de modo prudente, de modo sensato, ajudando as pessoas a encontrarem caminhos, soluções, respostas para as suas necessidades. A sobriedade, ela era muito usada para falar da pessoa que não se deixava dominar pelo vício, que não se embriagava. Então o sóbrio era essa pessoa que exercia autocontrole, inclusive sobre suas paixões, sobre suas inclinações, para que ele não perdesse o domínio próprio. Assim deve ser o líder. Ele deve ser uma pessoa que mantém essa sobriedade para que ele possa, como diz o nosso livro, aguardar a direção de Deus para falar na hora certa, de modo adequado, de modo aprovado pelo Senhor, de modo
abençoador. Ordeiro, tá? O homem de Deus, como diz aqui o nosso livro, deve viver uma vida bem organizada, ordeira. A ideia de ordeiro é a ideia de ordem, de organização. Assim, o homem de Deus deve ter a sua vida em perfeita ordem em todos os níveis. Como diz o nosso livro, ele deve ser organizado nos seus negócios, ele deve ser organizado na sociedade, ele deve ser organizado na igreja. Ele deve ter todas essas áreas da sua vida bem organizadas, bem orientadas, tendo domínio sobre todas essas coisas. É muito triste quando uma pessoa parte para a eternidade e a sua família não sabe onde estão os seus documentos. E isso é mais comum do que nós pensamos. Há pessoas, há chefes de família que partem para a eternidade e a família não sabe onde estão os documentos do automóvel da família, onde estão os documentos pessoais da pessoa, onde estão, digamos, as apólices que são necessárias para aquele momento, onde estão os documentos trabalhistas e profissionais daquela pessoa, porque a pessoa não organizou tudo isso. O obreiro de Deus ele deve ser organizado nos seus negócios pessoais, nos seus negócios familiares. Essas questões devem estar todas elas bem organizadas. Sempre é sábio você montar pastas e nessas pastas você ir guardando todos os seus documentos, os documentos da sua esposa, os documentos dos seus filhos, os documentos da sua família. Organização. Sempre é importante você ser organizado também nos seus negócios. O obreiro tem de ser uma pessoa que seja conhecida porque ele é um bom pagador, porque ele faz jus à sua palavra, porque aquilo que ele se compromete, ele cumpre. Então, ele deve ser uma pessoa ordeira nos seus negócios. É muito triste quando nós ouvimos falar de obreiros que compram e não pagam, que depois ficam sendo perseguidos pelos órgãos de crédito para que eles venham a fazer jus àquilo que compraram. Não, o obreiro deve ser ordenado nisso, bem ordenado nessa questão dos negócios, deve viver uma vida dentro das suas possibilidades, deve viver uma vida dentro dos limites do seu salário. A questão não é o que você quer ter, mas a questão é o que você pode ter diante daquilo que Deus tem dado para a sua subsistência. Se é pouco, ajuste-se a isso, mas busque crescer, busque prosperar para trazer o melhor para a sua família, para a sua vida. O obreiro também, quando nós pensamos em ordeiro, nós estamos pensando que ele é uma pessoa que ele vai trabalhar para o bem da sua igreja. Ele vai trabalhar para que a sua igreja ande em boa ordem. Ele vai trabalhar para regularizar todos os negócios da igreja. Ele vai trabalhar para que a sua igreja esteja com o seu patrimônio regularizado, para que a sua igreja preste contas à justiça adequadamente, ao fisco adequadamente, para que a sua igreja esteja andando de modo correto. O obreiro vai ser aquela pessoa que vai trabalhar também para o sucesso, para a boa ordem, o sucesso dos esforços da igreja em prol do reino de Deus. Existem obreiros que só colocam a mão naqueles trabalhos que eles geraram e que eles estão à frente. E existem obreiros que são ordeiros. Eles já compreenderam que a igreja é do Senhor e que o sucesso da igreja é o sucesso do Senhor. Então eles cooperam com todo zelo, com toda dedicação para que a igreja marche, para que o reino de Deus avance, para que vidas sejam ganhas, para que o sucesso do reino de Deus se manifeste. Eles dão todo o apoio, como nós dizemos, eles vestem a camisa, eles são ordeiros, eles fazem o melhor que podem para que a obra de Deus prospere, para que a causa de Deus progrida. Meu amado, o obreiro não deve ser irascível. O obreiro não deve ser uma pessoa irada. O obreiro não deve ser uma pessoa que viva dominado pela ira. Essa é uma palavra muito interessante. Diz assim: não iracundo,
fala lá em 7 de Tito, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo. Isso é muito importante. O obreiro não pode ser uma pessoa irascível, uma pessoa iracunda. Sabe o que fala essa palavra? Essa palavra irascível, ela vai falar de uma pessoa, não é uma pessoa que se ira. Todos nós nos iramos. Todos nós temos momentos em que ficamos irados com alguma coisa. A ira nem sempre é pecaminosa. Ela é pecaminosa quando ela é injusta ou quando ela é dirigida de modo impróprio para alguém. Por isso que a Bíblia diz que não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Devemos buscar a reconciliação quanto antes. Mas não é isso que está se falando aqui. Aqui nós estamos falando daquela pessoa que é temperamental. Daquela pessoa que vive presa, amarrada à ira. Aquela pessoa que parece que tem no seu coração um vulcão sempre pronto a explodir. Você já viu que existem pessoas assim? São pessoas que são temperamentais, são suscetíveis à ira, a qualquer coisa que lhes desagrade provoca uma explosão de sentimentos, de palavras, de agressões, inclusive verbais, de palavras insensatas e duras que são dirigidas às pessoas ao nosso redor. O obreiro não pode ser esse tipo de sentimento. O obreiro não pode ser uma pessoa que constantemente manifesta sua ira para com o seu povo. Não. O obreiro ele deve ser aquele que constrói a paz. Ele deve ser um pacificador. Se você tem essa virtude se você tem essa mancha, não é uma virtude, essa mancha no seu caráter, você deve tratá-la para continuar no ministério. Ou então você deve deixar o ministério. Porque o ministro não pode ter essa marca em seu coração. O ministro não deve ser arrogante. Não. O ministro tem de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa sensata no seu proceder, uma pessoa que não olha para as outras com superioridade, que não se julga melhor do que os outros. Por isso, ele fala disso. Ele diz que o obreiro não é soberbo, não pode ser arrogância. Essa arrogância é sinônimo de um valor extremo que nós damos à nossa própria opinião, aos nossos próprios valores, à nossa própria vida. Você não pode viver assim como eu também. O obreiro não pode ser uma pessoa obstinada com a sua própria opinião. Não, ele deve ser uma pessoa aberta a ouvir a voz dos outros, aberta à reflexão, para que ele possa aprender com os outros, entendendo que ele não é o dono da verdade, por isso o parecer dele não vai prevalecer a todo tempo. É na multidão dos conselheiros que se encontra a sabedoria. O obreiro é uma pessoa que não é violenta. O obreiro não pode ser violento, tá? Não espancador. O obreiro não pode ser aquela pessoa que tenta resolver as situações adversas com o uso de violência. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso são as pessoas que não conhecem a Jesus. O mundo é violento. A igreja é um ambiente onde deve prevalecer a paz de Deus, a paz em nosso relacionamento, concórdia e comunhão entre nós. Por isso, a violência não tem lugar no meio do povo de Deus. O obreiro não pode ser aquela pessoa, o líder que vai usar de violência para tratar aqueles que se opõem a ele. Em nenhum nível, em nenhum ambiente. O obreiro não pode ser aquela pessoa que usa de violência excessiva, inclusive em casa. A vara no trato com os filhos deve ser usada com sabedoria. Mas nunca pode ser usada excessivamente. E de igual modo, o obreiro não pode usar de violência, nem física, nem psicológica, nem verbal, para com sua esposa. Ela é a sua melhor parte, ele deve cuidar dela e deve amá-la. E nunca usar de violência para com ela. O obreiro, ele é inimigo de contendas.
ele não é aquele que cria conflitos, ele não é aquele que gera divisões no seio da igreja, não, ele é inimigo dessas questões, ele é inimigo do conflito. Ele resiste contra isso e se esforça ao máximo para resolvê-los no seio da congregação. Na verdade, o obreiro, ele é um apaziguador, por isso ele é inimigo de contendas. Ele é cordato. A ideia de ser cordato é a ideia do homem que ama o bem e busca a prática do bem na sua vida e para os outros. O obreiro cordato, essa virtude aí, ela é o oposto, tá? De ser irascível, de ser contendedor, de ser violento. É aquela pessoa que vai tratar os outros de modo amável, de modo bondoso, de modo carinhoso, buscando fortalecer os laços de afeto e de amor que devem prevalecer na igreja. Vai ser uma pessoa que vai ser conhecida porque estende a mão para abençoar as outras pessoas, estende a mão para fazer o bem às outras pessoas. Nesse aspecto, ele é semelhante a Jesus. Jesus que veio e fez o bem. Assim deve também o obreiro ser alguém que conhecido pela prática do bem. O obreiro de Deus deve viver uma vida justa, deve ser uma pessoa justa. O que isso significa? Significa que ele vai viver uma vida reta aos olhos de Deus e dos homens. Lembremos-nos do seguinte: nós não somos salvos por obras de justiça que tenhamos feito. Somos salvos porque cremos em Cristo e fomos revestidos com a justiça de Jesus. Nós, aos olhos de Deus, somos pessoas justas. Deus nos olha e enxerga não a nossa imperfeição. Não, ele enxerga em nossas vidas a justiça do seu próprio Filho Jesus, porque nela nós fomos revestidos no momento em que cremos em Cristo. Agora, nós devemos viver à altura dessa justiça. O que significa isso? Significa que, como servos de Deus, ministros do Evangelho, nós vamos viver uma vida para agradar a Deus, uma vida em obediência à vontade de Deus. O servo de Deus, o ministro do Evangelho, é uma pessoa que cultiva a plenitude do Espírito Santo. É uma pessoa que está buscando a face de Deus, está vivendo debaixo da orientação do Espírito de Deus. Dessa maneira, a vida dele é uma vida que ele vive para agradar ao Senhor. Ele não está preocupado em agradar aos homens, em satisfazer a vontade dos homens, não. A vontade dele é agradar ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Assim ele vive uma vida reta aos olhos do Senhor, e porque vive uma vida reta aos olhos do Senhor, ele vive uma vida reta também aos olhos dos homens. É claro que essa questão da justiça que devemos cultivar também se faz muito importante, porque o obreiro de Deus vai ser uma pessoa que será chamada a intervir em questões de relacionamento interpessoal. Sempre haverá questões de litígio dentro das nossas igrejas, desentendimentos, e o obreiro, ele será aquela pessoa chamada para se colocar nessas questões, para ouvir um lado e ouvir o outro e julgar com sabedoria todas essas questões, buscando encontrar a melhor solução, a solução mais reta e adequada para cada uma dessas situações. Por isso, é tão importante que o obreiro seja justo, para que ele não julgue segundo a aparência, para que ele não julgue com ambiguidade, para que ele não julgue pensando no seu próprio benefício, mas para que ele julgue de acordo com a verdade e a retidão. É preciso também que o obreiro seja santo. Essa ideia de santo que nós encontramos nesse versículo 8 de Tito 1 é a ideia de piedade. O obreiro deve ser uma pessoa temente a Deus. O obreiro deve ser uma pessoa que tenha uma sincera devoção a Deus, que busque a face do Senhor e adore o nome do Senhor. Uma pessoa que aprenda a exaltar o Senhor e a viver uma vida de contínuo louvor e adoração a Cristo Jesus. Quando nós pensamos no obreiro sendo um adorador sincero, nós vamos perceber uma outra coisa. À medida que você adora a Deus e que você tem um relacionamento de adoração sincera para com o Senhor, a sua vida vai sendo transformada.
você vai se tornando cada dia mais semelhante a Cristo. Você vai se tornando uma pessoa cada dia mais santa. Então, e esse é um outro aspecto. A piedade envolve também a santidade no caráter. Um caráter santo e irrepreensível, estabelecido diante de Deus. Uma vida que glorifica ao Senhor, porque é uma vida que abomina o pecado, que abomina o erro, que abomina aquilo que desagrada a Deus e que busca, tão somente como Cristo, obedecer ao Pai e fazer a sua vontade. Meu amado, é preciso que todas essas virtudes estejam presentes na vida do ministro. O ministro deve ser uma pessoa que cultive todas essas virtudes para que as pessoas, ao olharem para a vida dele, tenham um modelo a seguir. Além dessas virtudes, existem outras que são abordadas nesse texto e que nós não podemos esquecer. Entre elas, lembremos aquela que fala-nos que o ministro deve ter um casamento sólido, deve ser esposa de uma só mulher e que ele deve ter uma vida familiar bem estabelecida, seus filhos sendo criados em sujeição e na obediência aos caminhos de Deus. Lembremos disso e cultivemos essas marcas para que as pessoas vejam em nós um modelo a seguir, para que dessa maneira também a nossa vida santa e reta abra caminhos na mente e no coração das pessoas para a mensagem do Evangelho que lhes estaremos comunicando.